B, qual é a melhor vitamina para conseguir ter mais energia durante os treinos? Essa é fácil. Rafael Assis Gonçalves. Essa é fácil. Comida. Gente, não tem como. Se não comer, não tem energia. Vocês querem comprar uma Ferrari e fazer o quê? Botar álcool gel no combustível? Gasolina do posto do seu gel? Exatamente. Zé? Uma Ferrari sem gasolina, ela é uma Ferrari andando em primeira marcha. Nem anda, né? Exatamente. No embalo. Exato, no embalo. Então, alimento é fundamental. Essa ideia de privação de nutrientes, cortar caloria, reduzir o máximo possível que se puder para tentar emagrecer de uma forma rápida e tentar buscar eficácia em relação a isso é completamente contraproducente. Então, quando você precisa de energia, você precisa de comida, tá? Exato. E principalmente carboidrato, né? Vamos falar para os carbofóbicos, que tem medo de comer carboidrato, que fala que carboidrato depois das 18 horas engorda. Tem uma pergunta dessa aí. Como é que tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Vai falando aí do carboidrato. Boa. Carboidrato é energia, gente. Carboidrato é a energia que o seu corpo precisa para treinar. Lembre-se que o combustível do seu músculo ele é o glicogênio, que vem da glicose, que vem do carboidrato, né? Glicogênio leva tempo para ser formado, 4 horas para ser formado. Então, imagine o seguinte, eu treino às 10 horas da noite. O glicogênio que vai ser formado para eu treinar às 10 horas da noite vai vir das refeições a partir das 6 da tarde, de antes. Então, eu tenho que comer carboidrato. Imagina uma pessoa que treine em jejum. Isso também é uma pergunta que já tem aí na relação, a gente vai dar um gancho aí para fazer. Uma pessoa que treina em jejum, a principal refeição dela, a refeição pré-treino dela, é a última refeição que ela fizer na noite anterior. É exatamente essa pergunta que está aqui, ó. Reduzir a ingestão de carboidrato à noite diminui a qualidade do treino de manhã? Com certeza. Com certeza. Como é que você vai treinar se você não tem combustível? De tanque vazio. Exatamente. Então, assim, carboidrato à noite não engorda. Vamos acabar com esse mito. Carboidrato, ele não é um tipo de carboidrato às 5h59 da tarde, ele não é um outro tipo de carboidrato às 6h01 da tarde, ele não é. Então, isso não existe, né? Notei. Virou à noite, ele virou carboidrato. Exato. E até depois eu vou pegar um gancho nessa pergunta com você aí, que você vai falar da parte endócrina. Boa. Então é o seguinte, vou treinar em jejum. A minha refeição pré-treino é a minha última refeição do dia. Então, essa refeição, ela deve ser carregada de carboidrato. Ah, Heraldo, mas ela é 9 da noite, ela é 10 da noite, depois eu vou dormir. Não tem problema. Não tem problema. Melhora até o seu sono. Exato. É isso que eu vou puxar o seu gancho aí daqui a pouco. Você vai formar o glicogênio nessas 4 horas depois que você se alimentou para você poder treinar de manhã em alta intensidade, com boa performance. Então, o carboidrato à noite, ele é importantíssimo. E o melhor combustível para você treinar é carboidrato, certo? É comida, como o Bernardo falou, e especificamente o carboidrato. Agora, B, você falou do sono. Falta de carboidrato à noite. O que pode acarretar nas questões de sono, de hormônios e etc? Vamos só complementar rapidinho antes em relação ao carboidrato, ao medo do carboidrato. E o Heraldo ele consegue falar até melhor do que eu em relação a isso, porque o Heraldo também é formado em nutrição. E aí, quando a gente fala em emagrecimento, o que a gente fala? Em conta, matemática. Exato. Não é? Inclusive, fiz um post hoje no meu Instagram falando que é déficit calórico. Pronto. Então, vamos supor que você gaste 2.000 calorias por dia. Então, se você fizer uma dieta de 1.800 calorias, você tem déficit calórico. Perfeito. Certo? Perfeito. Quanto de proteína, quantas calorias tem 1 grama de proteína? 4. Quantas calorias de carboidrato, 1 grama de carboidrato tem? 4. Então, se eu cortar o carboidrato, eu tiro 4 quilocalorias por grama de carboidrato, certo? Exatamente. Se eu tirar a proteína... 4 calorias por grama de proteína. Então, por que o carboidrato é o vilão? E não a proteína. E não a proteína. Aí que tem uma coisa. Sabe por que as pessoas falam que tirei o carboidrato e emagreci? O carboidrato o glicogênio para entrar na musculatura, do que ele precisa? De energia. Né? De água. Energia. Cada grama de glicogênio para dentro do músculo carrega 3 de água junto. Então. Aí vem a falsa ideia de que abaixar o carboidrato emagrece as pessoas. Mas não, na verdade você está desidratando as pessoas. Exato, porque você aumenta a insulina segura o sódio puxa a água. Então o carboidrato, de fato, ele faz você inchar. Principalmente se você está em privação de carboidrato. Você comeu qualquer besteirinha com carboidrato, você incha. De fato, tomou uma cerveja, você vai inchar. Tá? Porque você fez um pico glicêmico que a insulina subiu para acompanhar isso, segurou a água. Tá? E falando em relação a carboidratos e hormônios, a gente fala muito sobre tireoide. Tá? A tireoide é a principal glândula para controlar ou organizar seu metabolismo. Tá? Ela consegue acelerar e frear o metabolismo. E, gente, eu estou falando para pessoas entenderem. Estou falando num português mais popular. Tá?
Então, o que acontece? A sua tireoide, como ela equilibra seu metabolismo, ela depende do que você come. Tá? Por quê? Se você está em privação de caloria grande, vamos lá, você tem um gasto energético ali, uma taxa metabólica basal de 2.000 calorias, e você está consumindo 1.000 calorias, você está num déficit gigantesco. Perfeito. Vamos transformar esse dinheiro. Você ganha R$1.000 por mês. Você gasta 2, você vai quebrar. No mês seguinte, inclusive. Rapidinho. Porque é bem pouco. Enfim, você ganha R$1.000 por mês e gasta 2, você vai quebrar. Você vai ficar no cheque especial e você vai ter muita dificuldade de sair desse buraco. Então, quando a gente pensa no metabolismo, se você consome 1.000 calorias, né, e gasta 2.000, seu corpo ele não vai sustentar nisso, ele vai buscar o equilíbrio. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai diminuir sua taxa metabólica basal até você voltar a comer direito, tá? Então, quando você tá com uma dieta de 1.000 calorias e tá gastando 2.000, você começa a perder o quê? Massa muscular e função cerebral. Você fica lento, você pensa devagar. Tá? Então, você começa a perder função cerebral e massa muscular para frear o seu metabolismo. O nosso cérebro, o nosso músculo, é responsável por uma média de 40% do nosso consumo de energia ao longo do dia. Então, você vai ficando com a função cerebral lenta, você vai ficando sem massa muscular, seu metabolismo vai bater 1.000 calorias. Aí você fala, nossa, emagreci o que eu queria, mas agora não estou conseguindo mais, vou tirar mais caloria. Daqui a pouco você está comendo gelo, vivendo de sol, né? E sem conseguir emagrecer. E qual que é o maior problema em relação a isso, né? Quando você começa a cortar muita caloria e seu metabolismo diminuir, eu brinco com meus pacientes que eu falo que você vai engordar passando na porta da padaria, você não precisa nem entrar. Porque seu metabolismo está tão lento, tão devagar, que você não precisa nem comer muito. Você pode comer uma azeitona que você vai ganhar peso, tá? Porque você está tão lento, tão devagar, que o seu peso vai aumentar. E aí você vai evoluir para o que a gente chama de obesidade sarcopênica. O que seria uma obesidade sarcopênica? A obesidade sarcopênica é quando você tem um percentual de gordura alto, mas por privação de caloria durante um período de tempo, você perdeu massa muscular, você não tem músculo. Qual que é o problema maior em relação a isso? Você não consegue emagrecer depois, porque você não tem quem gaste. Então imagina agora, vamos brincar diferente. Você ganha R$1.000 por mês, mas todas as suas contas estão pagas. Você vai ter dinheiro sobrando e só vai acumular. Exato. Então você não tem quem gaste, você não tem um músculo para gastar essa energia, então você vai ganhando peso comendo pouco. A gente atende muito paciente obeso que ganha gordura comendo pouco, literalmente comendo pouco. Come menos do que eu, come menos que o Heraldo. Então, esse é o detalhe que a gente precisa se atentar. E voltando à tireoide, o que acontece? Quando você tem uma restrição, principalmente de carboidrato, você começa a diminuir a função de uma enzima que a gente chama deiodinase do tipo 2. O que essa enzima ela acaba fazendo? A deiodinase do tipo 2, ela tira o iodo do T4 e transforma ele em T3. O T3 é o nosso principal hormônio da tireoide. Ele é o que controla nosso metabolismo. E sem a ação do carboidrato, essa deiodinase começa a perder a função. Então você começa a evoluir com um hipotiroidismo subclínico, entre muitas aspas, tá? Porque você tem só um síndrome do eutiroidiano doente, que é quando você tem um T3 mais baixo, o seu TSH ainda fica bem, seu T4 também. Então se eu fizer T4 e TSH, seu exame vai estar normal. Quando eu olho para o seu T3, opa, tem alguma coisa de errado aqui. Seu T3 está começando a ficar baixo. Está cortando o carboidrato da noite, seu Heraldo? A gente olha e pergunta para o paciente isso, tá? E aí, com o passar do tempo, se você continuar restringindo o carboidrato à noite, você começa a diminuir a ação cada vez mais dessa deiodinase do tipo 2, mas a deiodinase do tipo 3, ela funciona normalmente. E ela começa a aumentar o seu T3 reverso. O T3 reverso, eu costumo falar para os nossos pacientes que é como se fosse o freio de mão. Ele vai frear seu metabolismo. Então, a gente volta para a história. Mesmo comendo pouco, você vai engordar. E o carboidrato da noite que você já cortou não vai funcionar para nada. Exatamente. Porque o carboidrato das 17h59 vai engordar você. Exato. Sabe uma coisa importante que você estava falando disso e até para fazer um gancho aqui agora? A importância de nutricionistas, profissionais de educação física, saberem interpretar exames. É muito legal. É importantíssimo. Porque, exatamente, foi o que você falou. A pessoa vai ter um TSH controlado, a pessoa vai ter um T4, T3 controlado, um T4 controlado, só que na hora que você olha para o T3, você fala, tá cortando carboidrato? Exatamente. Cara, se o nutricionista não souber interpretar esse exame, ele vai tratar o cara e vai às vezes vai até continuar cortando a caloria. Exatamente. Então, o que eu quero dizer? Que às vezes você vai resolver o problema do cara dando comida para ele. Então, T3 tá bagunçado, tem um hipo subclínico aqui, vamos voltar com o seu carboidrato, vamos ver como é que a sua tireoide resolve? Já peguei vários casos assim. Exatamente. Alguns casos não reverte.
tá? Você Sim. pega uma disfunção da adeogenase do tipo 2 que o paciente não reverte mais. Então aí é bem mais complicado, é uma terapêutica um pouco mais complicada que a gente faz em consulta. Mas olha a importância de você saber interpretar exames. Né? Os pacientes daqui da clínica, eu falo que Heraldo, Camila e Vanessa são os nutris que mais sabem ver exames do planeta. Tá? Os cabrinhos aqui. Tanto que o Heraldo, quando ele me passa os relatórios dos pacientes que ele atende, que a gente atende em conjunto, ele fala, ó, esse cabra aqui exagerou no carboidrato, o triglicerídeo dele subiu. Ó, esse aqui tava bebendo, o gama GT aumentou. Então, o Heraldo, ele sabe muito dos exames e já me manda tudo meio que mastigado. Aí eu já vou lá e chamo o paciente, dou uma puxada de orelha. Exato. E a gente ajusta a formulação em relação ao que a gente foi conduzindo na consulta, né? Boa.